todos, saudações a quem nos acompanha em mais uma edição do Portugal com Inteligência Artificial Notícias Mundo. Ora bem, vamos mergulhar nisto porque a verdade é que esta é mesmo daquelas semanas em que a história parece, literalmente, carregar no acelerador diante dos nossos olhos. É incrível como cada decisão geopolítica está, neste exato momento, a fazer ricochete imediato nos mercados e na nossa segurança partilhada. Hoje temos um alinhamento rigoroso que vai funcionar como um autêntico funil global. Vamos arrancar com os grandes eventos à escala planetária que marcam os últimos dias e, a partir daí, afunilar diretamente para a grande crise fulcral da semana, aquela que promete reconfigurar não só a Ásia, mas toda a estabilidade do sistema internacional. Então, quais são as peças do xadrez que se moveram esta semana? O nosso percurso de hoje arranca com um rastreio rápido ao nosso top 10, o panorama global, para identificarmos as zonas de maior fricção. A seguir, fazemos uma síntese destas tendências para ligar os pontos. E depois fazemos o nosso grande mergulho analítico neste explicador, o destaque da semana centrado na inédita declaração de soberania de Taiwan. Vamos dissecar os fatores de pressão, as fortíssimas implicações geopolíticas e fechar com as perspectivas a médio prazo. Secção 1. Panorama Global. O nosso top 10 de notícias. Como é que as escaladas militares e as rupturas diplomáticas estão a desenhar esta semana? Vamos ver a verdadeira temperatura das relações internacionais, com a síntese de eventos até ao dia 17 de maio de 2026. Começando pelos grandes focos de tensão atuais a leste, reparem no que se passa. O cenário está a agravar-se em várias frentes simultâneas. Na Ucrânia, temos ataques massivos e coordenadíssimos de drones desenhados para deitar abaixo as infraestruturas vitais do país, deixando milhares sem luz ou comunicações. E mais a sul, no Médio Oriente, a coisa ferve. A retórica belicista está em níveis altíssimos. O Irão faz novas ameaças aos interesses ocidentais e os Estados Unidos respondem com um ultimato assustador. Um aviso de destruição total em 48 horas no caso de agressão direta. A gravidade disto é tanta que a Itália já enviou de imediato navios caça-minas para o Estreito de Hormuz. Há um medo real na Europa de um corte de energia repentino. Entretanto, no conflito crónico entre Israel e o Hamas, a batalha também se joga nos tribunais e na comunicação. Israel avançou com um processo contra o jornal New York Times por alegado enviesamento, tudo isto enquanto um novo relatório independente volta a documentar de forma gráfica a terrível violência sexual cometida pelo Hamas. Mas lembram-se do ataque russo à Ucrânia que acabei de mencionar? Têm noção do qual massivo foi? A resposta está neste número brutal. 800. Foram 800 drones lançados de forma contínua logo na fase inicial, seguidos de quase mais de 300. Pensem bem no que esta matemática significa para a tática militar de hoje. Estamos a assistir a uma assimetria financeira aterradora. Sabem porquê? Porque lançar 800 drones baratos e descartáveis custa uns trocos à Rússia, comparativamente ao seu orçamento, mas obriga a Ucrânia a bater cada um deles com mísseis altamente sofisticados, que muitas vezes custam milhões de euros a unidade. É literalmente uma guerra de esgotamento económico. E se saltarmos para as Américas, o contraste é absolutamente fascinante. De um lado, temos uma Venezuela em trincheira e isolada, a União Europeia a fazer uma pressão brutal para a libertação de presos políticos e Caracas chega mesmo a chocar de frente com o secretário-geral da ONU. Mas depois, e no sentido completamente oposto, há um degelo histórico a acontecer ali mesmo ao lado. Os Estados Unidos e Cuba arrancaram com conversações diplomáticas diretas no dia 12 de maio. É uma movimentação inédita para tentar estabilizar as rotas migratórias e a região. Por fim, na segurança global, a inteligência norte-americana confirmou um golpe cirúrgico, a eliminação do número 2 do Estado Islâmico. Uma vitória tática de peso. Agora, onde é que costumam estar as grandes vulnerabilidades silenciosas? Na economia, claro. A economia russa está a sangrar silenciosamente. Dados recentes mostram um colapso gigante nas receitas das maiores corporações, sejam elas do Estado ou privadas. As sucessivas sanções ocidentais estão, efetivamente, a asfixiar a capacidade de financiar aquela máquina de guerra. Entretanto, no mundo da tecnologia, não são as armas que assustam, são os contratos de trabalho. As negociações sindicais na gigante Samsung entraram em ruptura. Uma greve na Samsung não significa só que vamos esperar mais pelo telemóvel novo. Significa um abalo na espinha dorsal da indústria global de semicondutores. E lá na Europa, um susto institucional. A ex-monarca da Dinamarca, Margarida II, foi internada. Ela é um pilar diplomático nórdico tremendo e isto abalou um pouco aquele sentido de normalidade das instituições. E avançamos para a secção 2, a nossa síntese das macrotendências. O que é que amarra todas estas pontas que acabamos de ver? A resposta é bastante clara. Todos estes eventos mostram um agravamento gigante da instabilidade geopolítica global. Quando vemos a retórica de guerra subir de tom entre Washington e Teherão, na mesma semana em que armas autónomas como os drones sufocam a Ucrânia, o mundo parece mais imprevisível do que nunca, certo? Assistimos a realinhamentos diplomáticos incríveis, mas o que devemos reter aqui, a tendência mais perigosa, é a nossa fragilidade partilhada nas cadeias produtivas.
Se a diplomacia quebra e as linhas de abastecimento tremem em simultâneo, não há rede de segurança capaz de travar o impacto. Tendo tudo isto em mente, entramos agora no nosso grande destaque. Qual é o evento desta semana com poder para virar todo o tabuleiro mundial do avesso? Bem-vindos ao nosso mergulho aprofundado na reafirmação de soberania de Taiwan. O que é que as autoridades de Taipei disseram ao mundo no dia 16 de maio de 2026? Apenas 2 palavras, mas com um peso de uma autêntica bomba diplomática. Nação independente. Malta, reparem bem, durante décadas a liderança em Taiwan jogou um jogo de palavras cuidadoso, manteve a coisa na ambiguidade para não pisar os caules a Pequim. Mas usar nação independente de forma tão crua, isto rasga completamente o guião, é, sem margem para dúvida, o desafio mais frontal e sem filtros à grande linha vermelha da China neste século. A primeira pergunta óbvia que nos salta à cabeça é: quais são os fatores de pressão em Taiwan? Ou seja, por que agora? O que é que levou Taipei a deitar fora anos de cautela calculada e a avançar por uma afirmação tão destemida? Há 3 grandes peças neste puzzle que justificam a mudança. Primeiro, o desgaste absurdo com o aumento da atividade militar chinesa. A China transformou os céus perto de Taiwan numa verdadeira autoestrada para os seus aviões de combate e simula frequentemente bloqueios navais. É um sufoco ininterrupto. Depois, há a transição política interna. Os jovens taiwaneses de hoje não têm qualquer ligação à China continental. Eles sentem-se uma sociedade soberana, democrática e detestam a ideia de reunificação. E, por último, o ímpeto das alianças. Taiwan sentiu-se confiante porque apertou enormemente os laços de segurança com os Estados Unidos, com a Austrália e com o Japão cada vez mais assertivo. De repente, sentiram que tinham as costas suficientemente quentes para traçar a linha no chão. E quais são as consequências de tudo isto? Secção seguinte, vamos dissecar as fortíssimas implicações geopolíticas e económicas desta ruptura de paradigma histórico. Para percebermos a gravidade do momento, temos de olhar para o outro lado. Como reage Pequim ao desafio da uma só China? Convém nunca esquecer que para o Partido Comunista Chinês, Taiwan não é apenas mais um pedaço de terra. É a base da sua legitimidade e do seu discurso histórico de reunificação. Falhar nisso é mostrar uma fraqueza que eles não podem tolerar a nível interno. Portanto, reparem, a resposta não é uma questão de se vai acontecer, mas quando e como. Com total neutralidade analítica, o que é que os relatórios de defesa prevêem? Numa primeira fase, sem entrar em cenários de invasão direta, os especialistas apontam para um estrangulamento. Prevêem-se sanções económicas brutais contra empresas da ilha, depois ciberataques massivos planeados para deitar abaixo redes elétricas, bancos e comunicações, lançando o pânico. E a cartada mais pesada, um bloqueio marítimo parcial. E a genialidade assustadora desta tática é que nem precisam de afundar navios, basta anunciar exercícios com fogo real nos mares em redor para os seguros comerciais dispararem, paralisando a economia de Taiwan de um dia para o outro. O que nos atira para a maior dor de cabeça do momento. O que é que Washington vai fazer? Estaremos a assistir ao fim da famosa ambiguidade estratégica dos Estados Unidos. É o dilema perfeito para qualquer presidente americano. Pensem nisto. Desde os anos 70 que os Estados Unidos andam nesta dança da ambiguidade estratégica. Vendem armas a Taiwan, mas evitam prometer a peças juntos que os vão defender em caso de guerra. Isso mantinha a paz. Mas com Taipei a declarar-se uma nação independente, tudo muda. De um lado da balança, a América tem a obrigação moral e legal de apoiar uma democracia aliada e dar-lhe meios para se defender. Mas do outro lado da balança, temos simplesmente a prevenção do fim do mundo. Evitar um choque militar direto, um conflito nuclear entre 2 superpotências, é a prioridade máxima da sobrevivência humana. Com estas palavras, a ambiguidade de Washington rebenta pelas costuras. Mas isso é um problema lá para os lados da Ásia, poderão estar a pensar. Não podiam estar mais enganados. Qual é o risco para a economia mundial? Por que é que qualquer um de nós, mesmo aqui na Europa, devia estar a suar frio com a perspectiva de um bloqueio naval naquele estreito? A resposta tem um nome: semicondutores. A vulnerabilidade tecnológica que aceitamos ter é assombrosa. Taiwan é o epicentro global do fabrico de chips, maioritariamente devido à colossal TSMC. Não pensem que podemos simplesmente mudar para fábricas nos Estados Unidos ou na Europa amanhã, porque elas ainda não existem com esta capacidade. Estamos a falar dos componentes minúsculos que dão vida a absolutamente tudo: inteligência artificial, redes móveis, os nossos automóveis, equipamento médico e até armamento militar ocidental. Se a ilha ficar isolada devido a um bloqueio, as linhas de montagem no mundo inteiro não abrandam, elas travam a fundo de imediato. Um cenário destes atirar-nos-ia diretos para uma recessão económica mundial de proporções verdadeiramente inimagináveis. Com as cartas todas na mesa, passamos à nossa última secção, as perspectivas a médio prazo. Onde é que este braço de ferro geopolítico nos vai deixar nos próximos tempos? O conceito central para levarmos aqui é este:
paz armada fria. É uma definição de cortar a respiração, porque reflete a total rigidez do momento. A diplomacia tradicional bateu num muro intransponível. Pequim exige a submissão de Taiwan para cumprir a sua narrativa histórica. Taipei exige que a comunidade internacional reconheça a sua realidade democrática. Estão a ver o problema? Não há meio termo. Não há compromisso possível sem que uma das partes tenha de prescindir da sua própria identidade e razão de ser. O que nos empurra fatalmente para uma reflexão final. E perdoem-me a crueza, mas é a questão mais desconfortável deste nosso explicador. Estará o mundo à beira de um erro de cálculo militar catastrófico? A verdade é que este fio que separa a nossa rotina diária de uma catástrofe global e financeira está hoje dependente das linhas de emergência ultra-secretas entre as lideranças de Washington e de Pequim. Pensem no impacto gigante que um pequeno erro tático ou um piloto de caça mais nervoso sobre o mar da China poderia causar instantaneamente na economia e nas nossas vidas. Fica aqui o desafio à vossa reflexão. Quanto a nós continuaremos no Portugal com Inteligência Notícias Mundo a descodificar passo a passo a grande máquina da geopolítica. Até à nossa próxima análise.